Pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui pra vocês, porque o meu bebezinho finalmente nasceu e acabou com a correria, né, com a rotina de mãe de dois. Eu não consegui gravar, mas tô voltando agora com a rotina, né, das gravações e pra compartilhar, né, continuar compartilhando com as mães aí as minhas experiências na maternidade. Quero começar gravando esse vídeo aqui para contar para vocês como que foi o meu relato de parto, né, do meu segundo filho, né, meu bebê. Vou começar contando aqui para vocês, começar falando, né, que foi totalmente diferente, graças a Deus, do meu parto da minha filha. Foi bem menos tempo, né, da minha filha durou 12 horas e 46, mais ou menos, e o do meu filho durou 3 horas. Né, que é que eles falam, costumam falar que é parto a jato, né? Ai, mas graças a Deus, gente, porque do primeiro eu sofri bastante o meu parto, lembrando, né? Pra quem não assistiu o meu primeiro relato de parto, eu tive parto normal, né, da primeira filha, e do meu segundo filho também tive parto normal. Eu consegui, né, o parto normal, que é o que eu queria, devido à recuperação, né? Apesar de ter demorado da minha filha, a recuperação foi muito boa. Eu sou uma pessoa bem ativa, então eu gostei, né, do pós-parto, como que eu consegui fazer as coisas, enfim, não ficar dependendo tanto das pessoas. E então eu queria muito ter o meu segundo bebê pelo parto normal também. E deu certo, né? Mas a gente nunca sabe, né? Porque no fundo, as coisas estão tudo nas mãos de Deus. E então a gente não sabe se na hora se vai dar certo, se não vai dar, se o bebê vai ter alguma intercorrência e a gente de repente vai precisar ir pra uma cesárea, né? Que tudo bem também, porque muitas cesáreas acabam salvando vida. E é isso, então eu vou começar contando pra vocês como que foi, tá? Se o vídeo ficar muito longo, qualquer coisa eu divido ele em dois aqui pra não ficar cansativo pra vocês. Vamos lá. Então, eu tava de 39 semanas, então já tava chegando já perto das 40 semanas e nada de eu sentir nenhuma contração. O que eu mais senti nessa gestação, diferente da primeira, que se eu senti eu não reparei, devido talvez à correria, porque na primeira gestação eu estava trabalhando, e nessa segunda eu não estava, né? Então eu vivi coisas totalmente diferentes. E nessa gestação eu senti bastante contração de treinamento. Inclusive nessa gestação, ai que coisa, né? Na segunda gestação que eu descobri o que era contração de treinamento, porque na primeira eu realmente não senti nada. Se tive, não senti. Acredito que se não senti foi porque devido à correria do trabalho, né? Sempre fui uma pessoa mais agitada, mais ativa. E aí de repente eu não consegui perceber, né? E nessa gestação, como eu tava mais em casa, mas com a minha filha, com uma menos acelerada, digamos assim, então eu consegui perceber. E a contração de treinamento, pra quem não sabe, você sente a barriga mais dura, sabe? Ela fica firme. Assim, que a sensação que eu tinha era como se o bebê quisesse sair pela barriga, assim, sabe? Tipo, como se estivesse empurrando pra sair, assim. E ela ficava dura. Então, quando eu tava, às vezes, com meu marido ou com os amigos da minha igreja, eu mostrava pra eles, olha só, eu tô tendo contração agora, nesse momento, né? E aí colocava a mão das minhas amigas, assim, pra elas sentirem, né? Como tava dura, né? Então, assim, pra quem... eu não sei se toda grávida tem, mas pelo que entendi, toda grávida tem, mas enfim... acredito que vocês entendem o que eu tô falando, né? Que de quem não passou ainda por isso, acredito que vocês vão passar. Mas o bom é que é sem dor, tá, gente? Então você não sente dor nenhuma, então é super tranquilo. Você sente só aquele incômodo mesmo, que você sente a barriga, né, contraindo. Então eu senti por bastante tempo, assim, né? Então ela fica por um tempinho e depois passa, tá? E aí, até então, teve um dia que eu cheguei a sentir que eu já tava com 38 semanas, né? Eu cheguei a sentir uma contração de treinamento mais forte. Minha barriga, ela chegou a ficar baixa também. Eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui pra vocês verem como que ela tava baixa. Quando ela baixou, eu cheguei até... E foi antes das 37 semanas que ela baixou. E aí eu cheguei a perguntar pra minha enfermeira, né? Que eu contratei uma enfermeira pra me ajudar no trabalho de parto. E aí eu cheguei a perguntar pra ela, né? Se era normal, se era isso mesmo. Porque eu fiquei assustada, né? Porque a barriga baixou. Será que corre o risco do bebê nascer, né? Antes do tempo. E isso é uma informação importante de eu compartilhar aqui com vocês, porque na minha primeira gestação, por exemplo, isso não aconteceu.
Então, quando eu compartilhei isso com ela, ela me informou que não, que eu poderia ficar tranquila, que o fato de ter baixado não quer dizer nada, assim, de que vai nascer. A outra coisa que ela também mencionou é que na segunda gestação é mais fácil disso acontecer. Não é que toda segunda gestação acontece, mas é mais fácil, né? Tem a probabilidade disso acontecer. Por isso que na primeira eu não tive. Mas que eu poderia ficar tranquila, que não significava que o bebê já tava, tipo assim, já em posição já pra nascer, né? Inclusive, o meu bebê já estava virado, já, digamos, como se fosse encaixado, né? Já fazia um tempinho já. Mas é normal também o bebê virar, e acontece muito das mães também, às vezes o bebê virar e depois desvirar, né? Mas pro final também acontece muito isso também. Se tiver com a partir de 37, a gente fica um pouco mais segura, né? Porque pelo menos é considerado prematuro. E aí, quando chegou nas 37, aí já fiquei mais tranquila. Eu falei, não, bom, se eu nascer agora, eu tô mais tranquila, né? Então, foi esses os sintomas que eu senti, tá, gente? Então, depois das 37 semanas, como eu tava contando aqui, eu senti uma contração um pouquinho mais forte. Não senti dor, mas em sentido de pressão, né? E aí eu cheguei até a pensar, falei, nossa, e era virada de lua, né? Pra quem não sabe, eu não acreditava nisso, mas eu pude vivenciar isso nas duas gestações, que a virada de lua influencia no parto, né? Então eu vi que tava chegando perto de virada de lua, e nesse dia especificamente, né? Ainda não era a data de previsão de parto, né? Então eu tava com 38. E eu senti uma pressão, e aí eu até pensei, falei, nossa, talvez essa noite pode ser que nasça, né? E aí não nasceu, foi só uma pressão mesmo. E ok. Então eu cheguei nas 39 semanas, e aí a minha médica já pediu pra eu ficar mais atenta, né, aos sintomas que eu tava sentindo, porque já tava, né, chegando perto das 40 semanas, e eu não tava com nenhum sintomas de que poderia nascer, né. E aí ela já pediu o cardiotoco, né? Pra quem não sabe, o cardiotoco é o aparelho que mede o coração do bebê quando a gente já chega perto das 39 semanas. Perto não, quando a gente chega nas 39 semanas, perto das 40 semanas, eles pedem por segurança pra gente já conseguir acompanhar o coraçãozinho dele pra ver se tá tudo bem, pra ver se tá tudo ok, né? Pra ver se a gente consegue realmente esperar, né, as 40 semanas, ou que seja 41 semanas. Ela me pediu pra fazer e eu fiz o cardiotoco. Graças a Deus tava tudo bem com o bebê, tava tudo ok. Então a gente seguiu esperando, né? E aí o combinado foi que aí nas 40 semanas, né, eu fosse voltar com ela lá pra gente ver como que tá. Porque quando vai chegando mais perto do nascimento do bebê, você vai uma vez por semana, né, no seu obstetra, né, pra acompanhar. Então, tava chegando perto das 40 semanas. E aí, acho que um dia antes de dar 40 semanas, né, ela marcou comigo, fui lá, a gente conversou. Ela perguntou se eu queria que ela fizesse algum exame de toque, alguma coisa assim, pra ela analisar. Eu falei que não, que tava tranquilo. E a gente combinou. Se naquele final de semana, que é das 40 semanas, o bebê não nascesse, aí na outra semana eu voltaria com ela, porque a gente poderia fazer o descolamento de membrana, né? E aí, pra quem não sabe, e eu também não sabia, quando a gente tá das 40 semanas e o bebê ainda não nasceu, então você tem que fazer de 2 em 2 dias o cardiotoco, justamente pela segurança do bebê. Então, eu já tinha feito o primeiro cardiotoco, né, pra ir acompanhando. E aí, nesse dia, um dia antes das 40 semanas, ela pediu, ela falou, amanhã, nas 40 semanas, quando você vai amanhã você vai completar 40 semanas, então você vai lá fazer o cardiotoco pra gente ver se tá tudo ok. Se no final de semana não nascer, na outra semana, no X tal, X dia, você vai voltar aqui e vai fazer o descolamento de membrana. A enfermeira obstetra, ela também pode fazer, tá, gente? O descolamento também. Então, para quem tem enfermeira obstetra que você contrata, né? Ela também tem ela também pode, né, fazer, ela tem essa licença, né, digamos assim, de fazer esse toque aí. O que é o descolamento de membrana? É como se fosse uma indução do parto, né? Então, assim, a partir das 40 semanas, o seu bebê já tá prontinho para nascer. E aí, por algum motivo, né, N motivos, né, depende de cada gestação, às vezes o bebê demora um pouquinho mais. E aí, se você quiser, né, porque vai tudo da mãe também, se o bebê estiver bem, claro. Se o bebê não estiver bem, aí entra mais a parte da medicina, né? Mas se tiver tudo ok com o bebê, você pode optar
para você começar a sentir, né, as contrações. Caso mesmo assim não sinta, a outra possibilidade que tem também é a indução do parto, que é como se fosse um comprimido, eu não me lembro o nome agora, que aí no próprio hospital eles aplicam, né, eles colocam, eles introduzem o comprimido, né, para também ajudar a estimular o trabalho de parto, né. Então tudo isso é para quem quer o parto normal, tá, gente? No meu caso, né, na minha experiência, o combinado era esse. E eu ainda falei assim pra minha enfermeira obstetra, né? Porque eu conversava muito com as duas, né? Com a minha ginecologista e com a enfermeira, que por coincidência elas se conhecem, né? Então foi uma coincidência muito boa. Então o que aconteceu? Eu fui na minha ginecologista, a gente combinou isso, depois eu conversei com a minha enfermeira e ainda comentei assim pra ela, falei, ó, hoje, isso na quinta, tá, gente? Falei, hoje vai ter virada de lua. E isso ia ser virada de lua no final da tarde, né? Umas 5 e pouco. Vai ter virada de lua, falei, então pode ser que até amanhã realmente nasça. Ainda falei isso pra ela. E aí ela falou assim, mas não já foi a virada de lua, né? Algumas mães comentaram aqui comigo. Eu falei, não, é hoje a virada de lua, no final da tarde. Ela, então tá. Então eu já fiquei com essa esperança. E assim, tem mamães que ficam bem ansiosas, né? Começam a tomar chá, né? Chá de canela. Então, já chegando nas 40 semanas, né? Chá de canela. Aí tem uma outra frutinha, fala que ajuda. Eu esqueci o nome agora, mas depois se eu lembrar, eu coloco o nome aqui pra vocês saberem qual que é. Porém, eu tava muito tranquila, gente. Mesmo chegando nas 40 semanas, eu tava muito tranquila. E não tomei o chá de canela. Só se passasse das 40 semanas, eu já tinha pensado nisso. Falei que passadas das 40 semanas eu vou tomar o chá de canela. Pra ajudar, né? Porque já que eu queria o normal, eu já optaria por esses métodos. Comeria também essa fruta que eu vou colocar aqui pra vocês depois. E eu não fiz nada disso. Porém, eu tava tranquila. Eu falei, bom, vou esperar. Vai ter a virada de lua, vai das 40. Eu fiz o cardiotoco, o bebê tá bem, que era o que importa, né? A minha enfermeira, ela até comentou isso comigo, né? Ela falou assim, nossa, você tá bem tranquila, você tá bem calma, né? E aí vocês vão entender como que Deus é bom em relação à tranquilidade, como é importante também a gente também ficar tranquilo, a gente não ficar ansioso, como a ansiedade às vezes atrapalha em algumas coisas. E eu vi muito, gente, a mão de Deus na minha tranquilidade. Porque assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem acelerada, né? Então assim, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu gosto de agilidade, vou lá, faço rápido. E profissional também no que eu faço. Eu gosto de fazer as coisas tudo certinho, gosto de fazer, se eu puder, né, ter o controle, né, daquilo. Porém, nessa gestação eu tava muito tranquila. Tava bem, porque realmente eu tinha mães, né, que eu conversava e elas estavam mais ansiosas mesmo do que eu, sabe? Elas estavam com a gestação bem, tipo, umas semanas bem antes da minha, e elas estavam ansiosas já para querer tomar o chá e tal. E eu tava muito tranquila, falei, não vou tomar o chá porque na minha visão, né, na minha opinião, não faria sentido. Eu poderia esperar porque eu tava bem, tava tranquila. Claro que no final da gestação, a gravidez, a barriga, né, gravidez não, a barriga acaba pesando um pouquinho mais, então assim, eu não tava sentindo falta de ar, mas pra dormir era bem desconfortante. Eu senti muita azia durante a gestação toda, então isso também era uma questão que, lógico, se o bebê nascesse quanto antes pra gente, né, como pessoa seria melhor, mas eu tava muito tranquila. Eu fui fazer o cardiotoco na sexta-feira, que é às 40 semanas, né? E aí eu preciso contar pra vocês o que aconteceu lá no dia. Então eu cheguei logo cedo, foi bem cedinho, eu e o meu marido, né? A gente foi lá, inclusive fui junto com a minha filha, porque eu fui só pra fazer o cardiotoco, então a gente foi bem cedo. E aí a gente combinou assim, eu comi alguma coisa rapidinho, porque a minha ginecologista também tinha pedido pra eu fazer a ultrassom, né? Ela pediu pra eu fazer a ultrassom pra ver como o bebê tava e o cardiotoco. Então a gente foi bem cedo, comer uma coisa rapidinha, porque eu falei, vou lá, faço, depois eu volto, tomo um café melhor, né? Como mais coisas, enfim. E aí cheguei lá e fui fazer o cardiotoco. Eu vou dividir esse vídeo aqui em dois, tá? Porque ele tá ficando bem longo, bem comprido. E aí no segundo vídeo eu vou contar pra vocês como que foi o meu parto, o que aconteceu nesse cardiotoco, como que foi importante a mão de Deus, né? Sobre a minha gestação, sobre a minha vida, né? Que graças a Deus eu e meu bebê a gente tá bem. Então se vocês querem saber, né, o que aconteceu, acompanhem o próximo vídeo. E quero agradecer vocês aqui que estão aqui no meu canal, né?
o pessoal que tá vendo meu vídeo. Também queria pedir pra vocês, se vocês puderem curtir meu vídeo, compartilhar, né? Além de me ajudar, né, que eu agradeço vocês porque eu tô começando agora, né, então além de me ajudar, também para ajudar outras mamães, né, que às vezes estão com dúvidas, né, tá grávida e tá com dúvidas de alguma coisa, ou então estão curiosas para saber como que foi o relato de parto de outras mães, né. Eu falo por mim, eu gosto muito de ver o relato de parto de outras mães, principalmente quando eu estou grávida, porque aí a gente consegue acompanhar vários cenários, porque você não sabe como que vai ser o seu, né? Então você consegue dimensionar, né? E também ter o entendimento, né? De como que as coisas acontecem em cada parto, né? De cada mãe. Então, se vocês puderem me ajudar, a gente agradeço vocês de estar compartilhando esse vídeo aí para mais mamães conhecer, né? E a gente ter essa troca, tá bom? Agradeço vocês e até o próximo vídeo. Beijo, fica com Deus!